principalmente digital. O digital você consegue abrir uma conta digital em horas. Tá, não, tudo bem. Nem Você horas. ali, horas. E aí? Lá tem a parte onde você compra? Tem a parte ali onde... O ideal é você ter uma orientação para você fazer isso. Você precisa sempre... Vivi Cabral na Você vida, precisa de ter uma orientação. Você não vai fazer isso à torta direito. Porque senão vai fazer, né? Não vai dar certo. Então, você colocando um pouquinho, é pouquinho mesmo. Você falou ali no início que é os R$50. Eu tenho ação com 50 com menos disso. Entendeu? Agora, ele pode comprar de uma, sempre. Ele comprou hoje, terça-feira. Ele pode comprar amanhã? Pode comprar sempre. Não tem limite. Ele pode comprar o mínimo uma ação. Entendeu? O mínimo é uma ação. Então, tem ação de R$13, R$15, dependendo da ação. Aí que é onde você tem que ter uma assessoria. Eu vou comprar uma ação, Magazine Luiza, da vida. Magazine Luiza sobe, desce, coitado. Estava lá em cima e já caiu a beça quando teve a pandemia e tudo, sofreu a parte toda de varejo, sofreu muito. Mas assim, hoje não está recomendada comprar. Então, tem algumas ações que são recomendadas por banco. Então, assim, quem gosta de ações, quem acha que com essa reserva pode comprar ações, que realmente não vou usar numa dor de barriga, entra no banco que ela tem conta e todo no próprio site tem lá, carteira recomendada de ações. Banco do Brasil tem, Itaú tem, todos os bancos têm, Caixa tem, BTG tem. Você compra uma ação. Você compra uma ação, vai juntando ali. Aquelas ações são suas? São suas. Tá. E quando você quer vender essas ações? É só ir ali no próprio site e vender. Mas isso quer dizer que o recomendável é não vender tão rápido assim? Então, a ideia quando você está montando uma carteira de ações é não vender, né? Por isso que tudo de ações, para você ver o investidor Warren Buffett, ele foi com 50 anos que ele teve a fortuna dele. 50 anos, ele começou com 11 anos de idade, comprando a primeira ação. Mas a pergunta é, como é que um cara com 11 anos de idade consegue dar essa idade? Naquela época, ele é da época da Guerra Fria, né? Imagina, nem imaginava Guerra Fria comprando ações. Mas ele conseguiu comprar. Uma criança conseguiu comprar. Mas eu digo para você o seguinte, que existem muitas pessoas, muitas crianças, que eles têm realmente uma pegada para isso. Gente, os bebês estão nascendo com tablet e com celular. Daqui a pouco eles não vão chorar mais. Não. Eles vão dar um clique. O pessoal fala que a criança hoje não chora mais. Dá um clique. Já pede pix. Pede pix. Opa, faz um pix para mim. A criança hoje não chora. Ela já inventou, pede pix. Então, mãe, quero um pix. Mas a questão é essa pergunta aí, como começar a poupar. Sabe uma coisa que eu falo sempre para as pessoas? É o seguinte, quando começar a poupar, ele tem que, você falou, ser muito disciplinado, ser muito focado, e falar assim, eu não posso gastar tudo que eu gasto, eu não posso gastar tudo que eu ganho, né? Eu preciso ter um controle financeiro e no meu orçamento colocar um valor que a gente chama de reserva, né? Que a gente pode ser pouco que seja, porque isso aí, na verdade, é você já acostumar a sua vida com um comportamento que vai gerar um resultado para você lá na frente. Sim, então, olha só. Isso é ensinável, né? Então, sempre isso daí é cultural. E é uma coisa que isso tem que passar na família. Por isso que a escola é tão importante você ter uma educação financeira. Porque quando você introduz uma matéria dessa para uma criança, ela já vai acostumando a fazer uma poupança. Então, já vai colocando poupança, mas não é uma poupança, é um investimento. Porque a gente já criou na cabeça que todo investimento que qualquer um faça é uma poupança. A poupança é um investimento. Certo. Tá? A ideia de poupar veio...
Hoje, quando você fala de poupança, na cabeça das pessoas, vem logo aquela questão da Caixa Econômica Federal, Sim, do Banco do Brasil, aquela poupança tradicional, sim, que me parece que hoje não é tão recomendável, né? Não, claro que não. Porque Então, hoje, as pessoas antigamente, elas botavam o dinheiro na caderneta de poupança. Porque era seguro. Era seguro. Até né? o Collor aparecer e confiscar tudo. Né? Né? Mas a verdade é a gente colocava aquilo lá. Hoje não é nem a questão de não ser seguro. A questão é que não rende nada, pô. Então, É só um reajuste, parece. Isso é uma coisa também que isso é muito de brasileiro, tá? O brasileiro tem isso de poupança. Eu vou colocar na poupança, porque lá é mais líquido, eu consigo tirar a qualquer hora. Mas não rende nada. Se você coloca num dia 1º e você tira dia 30, você não rendeu nada seu dinheiro. Só vai render daqui a um mês. Então, assim, esse entendimento de que poupança é seguro e que rende alguma coisa pode não render nada. Nada. E aí a gente hoje, a poupança é isento de imposto de renda. Mas hoje nós temos investimentos isentos de imposto de renda para a pessoa física. Por exemplo? LCA, LCA? LCI. LCA é letra de crédito do agronegócio. Letra de crédito imobiliário, que é o LCI. Vamos lá. Vamos traduzir isso aí. Vamos lá. Tenho 10 mil reais. Sim. E aí? 10 mil reais eu posso fazer uma LCA. LCA. Eu não vou pagar ou uma LCI, não paga imposto de renda. Eu vou pagar imposto de renda. E quando eu pago imposto de renda, eu pago quanto? De 10 mil? Aproximadamente. Não, então. Hoje, se você fosse colocar numa poupança, também não pagaria nada. Mas se você fosse colocar num fundo ou no CDB, depende. Ele tem aquele prazo de imposto de renda. Então, ele começa com 22,5% e vai até 15%. Mas 15% sobre o rendimento, né? Sobre o total. E é só daqui a 2 anos. É porque eu já escutei sobre isso. Então, vamos lá. 10 mil reais, você aconselha? Conselho a fazer LCA ou LCI. LCA, aí LCI. Tem um problema. Sim. Tá? Porque sempre tem alguma coisa. Eu rendo, toda regra tem mas eu tenho que dar uma travada, né, nisso. Como assim? O governo mudou agora a regra de prender o dinheiro, de carência. Antes a carência do LCA e do LCI eram só 3 meses, 90 dias. Agora não. Passou para 9 meses e passou para 1 ano. Você não pode mexer nesse dinheiro. Ah, entendi. Então, em 1 ano você rende não pode... mais, não paga imposto de renda, em compensação. Mas ele tem que ter na mente dele... que ele não vai usar pelo menos 1 ano aí. Ele tem que falar, esses 10 mil reais... Eu vou esquecer durante 1 ano. Isso não me pertence. Não me pertence. Você lembra Só daqui eu tenho. Não me pertence. Isso não me pertence. Mas é isso mesmo. E é bom que ninguém saiba também, né? Para não te pedir emprestado. Olha, eu paguei o banco. Exatamente, está com saldo lá. Mas é engraçado que você vê lá, os 10 mil reais em 1 ano no banco, isso vai render aproximadamente quanto? Tem uma ideia? Bom, geralmente vamos colocar vamos colocar 100% do CDI. Hoje o CDI está baixando, né? Porque é 10,65. Então vou colocar lá 1.065, né? 1.065. Sim. Que possivelmente você não teria, e se você não tivesse aplicado, até os 10 mil já teria sumido. Sim. Sabe o que eu costumo dizer, Vivi Cabral? Vivi Cabral, gente, olha, ela chegou aqui para dar o caminho. Se você tá duro, não vai embora desse podcast, que até o final é bem capaz que na sua conta pinga alguma coisa, até por osmose, tá? Fica atento, o clima tá favorável. Então eu queria falar para você o seguinte... É verdade, sabe? Você pega aí 10 mil reais. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se você sempre tem que ter um cofre dentro de casa. Um cofrinho. Sim. Porque se você deixar as moedas soltas, elas vão o quê? Sumir. Desaparecer. Vão sumir. Seu filho pega. Seu filho pega. No meu primeiro livro, eu escrevi sobre isso. Tenha um cofre na sua casa para colocar as moedas, aqueles cofres blindados mesmo. Coloca as moedas. Não dá para quebrar. Ninguém consegue quebrar. Porque se as moedas ficarem soltas, elas vão desaparecer. Então já começa a fazer uma economia, a guardar. E a gente ensina, antigamente o pessoal tinha
Acho que aquele economista é Delfim Neto. Sim, do Tinha- cofrinho, do porquinho, né? porquinho. Do porquinho, né? A Caixa Econômica tinha uma Tinha propaganda isso, né? Era uma disso? maneira de educar o povo. Era. Educar errado também, Não, porque mas- na verdade o dinheiro ele ficava Era lá, poupança. ele ficava lá guardado e não rendia nada. A verdade é essa, porque a gente tem que entender o seguinte, que o nosso dinheiro quando está na caderneta de poupança, dessas tradicionais cadernetas de poupança, o nosso dinheiro não está servindo para nós, mas está servindo para alguém que está investindo nosso dinheiro em algum Sim, lugar. exatamente. Mas aí, eu até digo que dos males, isso não é o pior de tudo, porque as pessoas pelo menos tinham dinheiro guardado. Mas era isso mesmo. Você não é da minha época, mas eu conheço. A caderneta de poupança, que era da Caixa, né, foi criada a Caixa Econômica para poupança mesmo, né, a poupança habitacional, ela era uma caderneta, igual de colégio, que botava lá e tinha as datas de dia. Por isso que era caderneta de poupança. Fazia um controle, né? Fazia o controle, todo dia primeiro eu coloquei R$100, do dia 2 eu botei R$50, R$10, e eu tinha aqueles aniversários. Então tinha gente que esperava o dia X para depositar, para juntar naquele bolo do dia. Era caderneta de poupança. Vamos partir para algo prático, Vivi. Mas hoje, pelo amor de Deus, poupança não, gente. Poupança não. Tem muito mais coisa interessante do que poupança. Vivi, vamos partir para algo prático. Vamos supor que eu tenha R$1.000. R$1.000. Uma única vez. R$1.000, uma única vez. Eu tenho algumas pessoas aqui que estão assim também. Eu tenho pessoas aqui que têm R$1.000 separado, quer investir em alguma coisa, quer fazer alguma coisa, não quer começar negócio nenhum, porque não tem habilidade para comércio, tem R$1.000. O que fazer com esses R$1.000? Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está com esses R$1.000? Tá. Se você não for usar os R$1.000, não precisar dele, você não tem projeto nenhum para ele, você pode colocar ele para mais um longo prazo. Longo prazo eu digo acima de 2 anos. Então tudo acima de 2 anos. Eu faria uma LCA ou um LCI. Eles são isentos. Isso todos os bancos têm. Todos os bancos digitais ou de varejo, seja ele qual for, faria uma renda fixa. Renda fixa. Que o renda fixa é uma LCA, é um LCI, é um crédito privado, é um fundo. Então, um tipo de renda fixa. Eu colocaria no LCA e no LCI para Ou seja, para esses R$1.000. A pessoa vai num banco, ou então no seu próprio banco digital ali que no abre-se a qualquer hora, sim. Ele pode aplicar ali. Pode aplicar, abre-se a conta digital, seja qualquer Qual banco. Qual prazo que você falou? 2 anos. 2 De anos. 1 a 2 anos. O dinheiro vai estar guardado e ainda vai render. Ainda rende. O que eu queria aqui chamar a atenção, está guardado e ainda vai render. E eu queria saber o seguinte, ele tem esses R$1.000 agora em abril. Aí, quando chegou em junho, apareceu mais R$500. Ele pode fazer um aporte? Pode fazer. Pode? Pode fazer a hora que quiser. Tá, aí ele pode fazer uma parte. Em vez de R$1.000, vai ter agora R$1.500. 1.500. Os juros vai juntando. daqueles 2 meses que ficaram só os R$1.000 vai ser em cima vai daquele somar. Aí depois já vai vir o juro dos do 1.000 mais o 1.500 500 e mais o pouquinho que já tem ali. Exatamente, juros sobre juros. Juros sobre juros. Aí vamos supor que aí ele é mandado embora, ele recebe um dinheiro, e aí ele fala assim, quer saber uma coisa? Eu vou gastar esse dinheiro, eu vou pegar pelo menos R$5.000 e vou fazer outro aporte. Você recomenda isso também? Não. Não. Por que eu não recomendo? Porque por um detalhe que você falou, ele ficou desempregado. Então, desempregado, ele, por mais que ele receba o seguro-desemprego durante uns 6 meses, aí, que é o máximo, ele pode vir a precisar. E aí ele precisa de uma liquidez mais imediata. Ah, tá. Entendeu? E aí ele pode colocar ou num CDB, que é diário, É o juro ou diário? juros diário, ou um fundo diário, que ele rende diário. Mas qual é a diferença? Se o juro é diário... Porque o fundo, É né, pequeno. o fundo, geralmente para esses fundos de curto prazo, a taxa de administração dele é maior. Tem alguns bancos que aí depende do que a pessoa
Tem, né? Tem alguns bancos que tem promoção de CDB. Tu não vê? Tem promoção de 130% de CDI, não sei o que lá, 118% de CDI. Então, tem essas promoções. Se for o banco da pessoa tiver uma promoção dessa, faça CDB. Uhum. Se não tiver, for tipo 80%, 78% de CDI, vai para um fundo. Uhum. Entendeu? Depende muito do que a pessoa tenha. Aí eu estou falando só para colocar na caixinha de fundo diário Uhum. ou de um investimento diário, Uhum. que é o que ele pode precisar. Uhum. A qualquer momento. Pode, a gente não sabe. Entendi. Ele está desempregado. Entendeu? Agora não. Recebi uma indenização de um processo judicial que eu recebia. Eu recebi uma herança. Não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Não tem projeto nenhum. Aí você tem que dependendo do valor, você pode distribuir isso. Não é botar tudo em curto prazo. Você pode colocar isso num médio prazo, acima de 2 anos. Você pode já começar a investir em ações, que eu acho que mesmo todo mundo fala que aplicar em ações é só para gente arrojada. Não é, não. Muito dinheiro, né? Com muito dinheiro. Não é. Não. Qualquer até o conservador, deveria ter um pouquinho de ações. Por exemplo, quanto que custa uma ação, mais ou menos? Depende Então, depende da ação. Vamos botar lá um do Banco do Brasil, chega a 40, 50 reais. Tem um monte de gente que fala assim, pô, eu quero comprar ação agora, como é que faz? Vai no aplicativo lá e já compra? Vai, já compra ação. Eu sempre penso o seguinte, é bom ele ter uma assessoria, não? Com certeza faz a diferença completa Eu acho que faz total diferença. Qual o fundo que ele vai aplicar e qual é o CDB que ele vai aplicar, por quanto tempo. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque você é assessora. Sim. E aí eu pergunto para você, vamos supor que as pessoas querem a Vivi. Quero que vocês virem assessora de patrimônio, de investimento. Eu estou curioso. Eu sei que a minha curiosidade deve ser a curiosidade de muitas pessoas. Como é que você paga um assessor? Como é que funciona isso? A assessoria é diferente quando você é um gerente de contas. Uhum. Quando você está dentro de um banco, o banco te paga seu salário e você aplica o dinheiro da pessoa aonde tem a meta. Onde o banco tem lá o portfólio, a meta tal, você tem que aplicar. Vamos lá, né? É interesse do banco, né? Engraçado que o banco pagou o assessor para trabalhar para ele. Infelizmente, o que eu vejo é isso aí. Gerente é assim. Mas assessor não. Assessor também é remunerado de uma maneira. Uhum. Então, ele é remunerado de acordo com o percentual da aplicação dele. Uhum. Então, por exemplo, eu apliquei um LCA, que é mais fácil, para o Douglas de 100%. Tá? Eu te dei LCA lá, você botou seus 100 mil lá no LCA a 100%. Mas na plataforma, para mim, aparece 100,5. Aquele 5 é o que vai me remunerar. É o que vai remunerar o escritório, entendeu? Aí, né? Então, eu não deixei de pagar os 100 reais, que é o combinado contigo. Uhum. Eu só estou na minha plataforma, tirando o percentual para o meu escritório. Isso significa dizer que isso não fica difícil para ninguém, então? Não, isso tudo é claro. O problema é que todo mundo, às vezes, fala que a gente, que assessor quer empurrar o produto para o investidor, que é melhor, remunera mais do que ele. Aí é uma coisa que você tem que ter confiança e saber quem é o seu assessor. Porque se o assessor faz isso com o Douglas, ele vai fazer isso com a Dona Maria, com o seu José, ele vai fazer isso, e aí é errado isso. É antiético. Isso a gente não faz. Então, basta o cliente ou o investidor tem que saber quem é o assessor. Ele não pode, tem assessor de gente, tem assessor de todos os tipos. Uhum. Então, você tem que conhecer, essa parte da credibilidade e confiança é muito importante nessa área.
Por isso que é ruim você deixar o seu dinheiro que você acabou de receber uma herança, Douglas, com o seu vizinho, que acabou de fazer a prova lá da Ancor, ou do CPA 10, ou do CFP, quer investir. Sabe, investir muito bem. Ganhou um dinheirão com a conta da avó dele. E você quer botar o seu dinheiro lá. Mas ele acabou de iniciar e não tem experiência nisso. Ele não tem a malícia. Ele né? não tem. Uma coisa é você saber